Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pelas Cursos Tal. Estamos aqui para dar sequência à nossa série sobre Lean Manufacturing. Hoje nós vamos falar sobre o Rei Junca. Você conhece o Rei Junca? Já ouviu falar sobre o Rei Junca? Não? Segura aí, nós vamos rodar a vinheta e já vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Voltamos pessoal, olha só, antes de qualquer coisa, antes de nós entrarmos no nosso assunto do Rei Junca, vamos lembrar aqui sobre a metodologia que nós estamos trabalhando dentro desse canal. Primeiro nós falamos aí da construção da base, né? Nós estamos aqui definindo uma situação de aprendizagem, uma situação problema, onde nós estamos aí com a intenção de implementar o Lean Manufacturing dentro da organização. Nós começamos a falar que nós precisamos ali, logo no início, trabalharmos uma das ferramentas principais, é o 5S, que tende a colaborar muito com o nivelamento, né, ou a preparação desse ambiente propício para que você possa implementar o Lean Manufacturing. Depois nós falamos sobre a ideia do trabalho padrão, né? Fizemos aqui uma diferenciação entre trabalho padrão e padrão de trabalho, para mostrar o quanto que isso pode ser diferente e impactar no dia a dia da empresa. Hoje nós vamos falar do Rei Junca. O Rei Junca traz a ideia do nivelamento, ou seja, o equilíbrio da produção. Vamos começar a explicar para vocês aí rapidamente como que se aplica o conceito do Rei Junca e como que nós podemos entender o Rei Junca no dia a dia de trabalho. Vamos lá, pessoal. Então, conforme eu falei do Rei Junca, o Rei Junca ele tem como finalidade a ideia de nivelar. A palavra do Rei Junca vem da ideia do nivelamento, não só da quantidade, mas também da diversidade que existe dentro de um processo. Vamos supor aqui, eu tenho lá dentro da minha linha de produção uma quantidade de itens, então eu falo de quantidade, mas ao mesmo tempo eu falo da diversidade, ou seja, eu tenho produtos diferentes, quantidades diferentes. Uma vez que eu tenho essa necessidade dessa demanda, eu acabo tendo um problema porque processos são diferentes, setups são diferentes, ferramentas são diferentes, e muitas das vezes nessa busca de querer atender uma grande variedade, a grande questão é a variedade, eu tenho que parar o processo, eu tenho que fazer troca de ferramenta, eu tenho que fazer ajuste de ferramenta, eu tenho que fazer regulamentar, eu tenho que regular, eu tenho que fazer um monte de coisas de processo para que eu possa atender diversidade. Então eu acabo, num processo comum, preferindo ou optando pela quantidade, porque a diversidade ela vai trazer a necessidade de trocas, e essas trocas muitas das vezes elas fazem que nós perdemos tempo dentro do processo. É o que nós chamamos dentro do Lean Manufacturing de processo que não gera valor muitas das vezes. Então o que nós fazemos? Através do Rei Junca, nós temos a capacidade de fazer o equilíbrio, o nivelamento da produção e fazer com que nós conseguimos atender não só a quantidade, mas a diversidade. Então é possível que eu consiga fazer uma diversidade de produtos dentro do mesmo dia e eu consiga atender de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica a demanda de um processo. Olha o lado aqui, pessoal, a imagem que nós estamos apresentando e projetando para vocês. Vamos aqui aplicar essa forma para você entender. Vamos supor que eu tenho um produto A, B, C, D. E aí do lado está a quantidade de cada um deles, né? 10, 15, 25, aí estão as quantidades de cada produto. Vamos entender que eu só tenho uma capacidade de produção de fazer 14 peças por dia. Então, como que eu atenderia essa demanda aqui? Notem que a imagem ao lado aí, ela vai trazer as suas quantidades de cada um e aí eu vou colocar na quantidade do que vende mais de uma forma decrescente, né? De uma forma maior para o menor, o que vende mais sucessivamente para o que vende menos. Se eu fosse atender simplesmente dentro de um processo comum da capacidade de 14 peças por dia, eu atenderia 14 do primeiro, depois eu atenderia mais 11 do segundo, porque eu só tenho capacidade de 14, e aí eu faria 14 no primeiro dia de um único produto, 11 do produto sucessivo, que está em segundo, e depois eu completaria com mais 3 do outro, e assim eu ia fazer 14 peças por dia. Notem que eu tenho cada dia 14 peças, mas a quantidade de respostas sobre a variedade ela é pequena, porque não há uma variação. Eu atendo o primeiro produto de 25 unidades, eu atendo 14, depois eu atendo 11, então eu já demando 2 dias.
O segundo produto eu só vou atender lá no segundo dia, no final do expediente, ou provavelmente lá depois do segundo período do dia. E aí ele vai ser completado só no terceiro, porque a minha capacidade é de 14 produtos. E por que se trabalha dessa forma? Porque provavelmente quando você vai trabalhar as 14 peças, você quer fazer a avaliação, você tem um grande problema ali de troca de ferramenta, de setup, você acaba perdendo muito tempo, e aí a sua quantidade, que seria de 14 por dia, você não consegue fazer, porque parte do seu dia você vai estar ajustando ferramenta, trocando ferramenta, e isso você não consegue fazer. Agora nós vamos criar aqui um cenário dentro da filosofia, dentro da ideia do Rei Junca, como é que esse cenário seria apresentado. Observem agora nessa próxima imagem que aplicando o Rei Junca, o que eu vou fazer? Lembra daquele produto de 25, depois 20, depois 15, depois 10, que eu tenho uma capacidade de 14, e aí no primeiro cenário que nós mostramos aqui, nós teríamos que fazer 11 do 25, 14, desculpa, corrigindo aqui a capacidade, depois mais 11, 3 do segundo, que seria lá o de 20, e a gente teria aí que fazer do primeiro para o quarto produto, e isso demandaria um tempo maior. Uma vez que eu trabalho com a ideia do Rei Junca, eu consigo equilibrar as quantidades. Eu consigo em um dia, sabendo que eu tenho a capacidade de 14 peças, fazer 5, fazer 4, conforme nós vemos na imagem. Eu consigo agora fazer um pouco de cada um dos produtos que foram vendidos, comercializados. Qual é a vantagem disso? Eu consigo ter um mix diferenciado, eu consigo atender um pouco de cada produto no dia. Vamos supor, o que representa isso na prática? Se eu usasse o modelo anterior, eu conseguiria fazer 14 peças só do primeiro produto, que são 25 quantidades. Mas se eu tenho uma necessidade de atendimento de 4 produtos, que está lá na configuração do pedido, eu não consigo atender. Por que eu não consigo atender? Porque eu só tenho um produto de 25 quantidades. Uma vez que eu aplico o Rei Junca, eu consigo dividir a quantidade, fazer um pouco de cada um e atender o mix de pedidos que estão sendo vendidos do produto. Então notem que uma vez que eu implementei o Rei Junca, eu consigo atender quantidade e variedade. Eu continuo atendendo 14 peças por dia, só que eu não fico preso a um único modelo. Eu atendo 4 modelos. Eu consigo fazer 5, 4, 3, 2. Eu continuo dentro da ideia ali das 14 peças, só que agora eu estou atendendo uma variedade maior. Mas presta atenção, eu só consigo fazer isso, eu só consigo trabalhar o Rei Junca a partir do momento que eu tenho um processo equilibrado. Lembra que a gente veio falando do 5S, a gente veio falando do trabalho padrão, para sabermos ali a quantidade de peças por minuto, por segundo, quanto que eu tenho que fazer sobre a demanda que está sendo pedida. Mas o Rei Junca ele vai trabalhar uma ideia de equilibrar o processo, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver um setup sob controle, se eu tiver ali a ideia do takt time, o tempo de peças por segundo que eu tenho que realizar, se eu tiver ali um trabalho padronizado, porque percebam bastante assim que muitas das vezes o tempo que se perde é justamente nesse setup. Existem setups, eu já muitas das vezes venho dentro de empresa, dentro de um processo de consultoria, e eu já vi setup de 48 horas, entre uma cor e outra, entre a troca de uma cor para rodar uma outra cor, entre a troca de uma ferramenta para ajuste e troca de outra ferramenta. Então o que a gente percebe? O Rei Junca ele é possível, ele é necessário para que você tenha essa diversidade e quantidade ao mesmo tempo, mas para isso a gente precisa equacionar essas questões, esses problemas que ocorrem dentro do setup, dentro lá da troca de ferramenta, dentro da questão do equilíbrio do processo. Porque se você não tiver esse padrão de trabalho, ou trabalho padrão, melhor dizendo, e não tiver todo esse equilíbrio dentro do processo, você vai ter o quê? Você vai ter a necessidade de produzir apenas um produto, porque se você pensar em trocar para um segundo produto, para rodar um segundo produto durante o dia, você pode perder muito tempo e parte desse tempo não será produzindo, não será gerando valor. Então, para isso, nós precisamos equilibrar os setups, focar no setup, direcionar ações de melhorias dentro do setup, eliminação de desperdício, para que você consiga fazer a troca de uma ferramenta para outra, o processo rodar do produto A para o B, C e D,
sem que você perca tempo e você continue atendendo a capacidade de atender aquela quantidade que foi estabelecida ali da sua capacidade de produção. Isso é importantíssimo para que você consiga aplicar o Rei Junca. Pessoal, estamos encerrando esse assunto hoje sobre o Rei Junca, sobre a questão do nivelamento da produção. Espero que vocês tenham entendido. Estamos aqui dentro dessa proposta de trazer o conhecimento, de trazer ideias, dentro de uma proposta também de mentoria, para que você possa entender, compreender, saber aonde, porque muitas das vezes, olha só, é muito comum conceituar. Nós temos hoje dentro de ferramentas aí da inteligência artificial, nós temos respostas rápidas, nós temos consultas na palma da mão através do celular, mas uma coisa como professor, como instrutor, que eu trabalho bastante, não é só a ideia do conceito, mas a aplicação desse conceito. Então, nós falamos sobre o Rei Junca, sobre a ideia do nivelamento da produção, sobre a ideia do equilíbrio da produção. Eu sei o que é o Rei Junca, professor, mas eu não sei como aplicar. Então, a nossa ideia é justamente essa, é mostrar para vocês que o nivelamento só vai acontecer a partir do momento que eu tiver a condição de fazer com que a variedade, a troca de ferramenta aconteça e eu consiga garantir quantidade e variedade. Porque a quantidade dentro de um processo natural ou comum, você consegue atender dentro do desempenho das máquinas. A questão muitas das vezes é o tempo gasto para que você consiga parar o processo, fazer a troca para outro tipo de processo e ali você acaba perdendo a tua capacidade de produção. O Rei Junca vai trabalhar isso, mas para que você consiga ter a eficiência, e ter os resultados esperados, você precisa trabalhar e pensar dentro dessa ideia do setup, da troca de ferramenta, o que vai acontecer dentro desse momento que você está trocando um processo, que você precisa parar para fazer isso acontecer e sem perder a capacidade de produzir e garantir a quantidade estabelecida na sua capacidade ali, ok? Então, quero aqui agradecer vocês mais uma vez, porque é mais um episódio. Hoje nós temos aqui mais um episódio sobre Rei Junca, sobre a série Lean Manufacturing, e é um prazer ter vocês conosco aqui. Pessoal, para você que está aqui até agora, um recadinho. Em breve, nós estamos aí já preparando o material para a gente possa sortear, trabalhar aqui uma campanha dentro do nosso canal. Você que tem acompanhado o nosso canal, compartilhe, comente aqui embaixo, curta esse material para que a gente possa começar a ganhar visibilidade aí dentro da plataforma do YouTube. Eu tenho feito isso toda semana e tenho sido pontual às semanas em trazer um conteúdo novo. A ideia é trazer, é compartilhar, é trazer um pouco da minha expertise de trabalho para compartilhar com vocês. Isso não tem nenhum tipo de valor envolvido, é apenas uma dedicação, apenas um interesse em fazer. Isso tem me dado alegria, prazer em fazer. Mas eu peço para que você possa compartilhar, acompanhar o nosso canal e em breve nós vamos ter novidade. Ok? Um grande abraço, até semana que vem, fiquem com Deus.